Está começando agora o nosso Play Fã F1, onde você acompanha os principais momentos do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. 6h50, Magna. Qual é a situação de momento aí na sede da empresa? 6 horas, Narciso Machado, 50 minutos. Exatamente. Estamos aqui agora, estamos no pátio. Tá? Os trabalhadores, para quem nos acompanha pelo YouTube, estão nos vendo aqui, eles estão aqui ao fundo. Vieram aqui para o local de trabalho. Afinal de contas, eles não pediram demissão, né? E eles não sabem o futuro. E por isso eles vieram e compareceram ao posto de serviço. Deixa eu ver com quem eu converso aqui. Eu conversei ontem, você é o Evandro. Evandro, a gente conversou ontem, vocês estavam naquela situação de susto com a informação, foram à porta da prefeitura de Aracaju e hoje vocês vieram ao local de trabalho. Por que vocês vieram hoje à empresa? Veja, Magna, bom dia, bom dia, Narciso. A situação continua desse jeito, né? Desde quando recebemos a ordem para parar, estamos parados. Mas esperando uma decisão da empresa, né, da qual fazemos parte, e também da prefeita, porque até agora ela não se manifestou, né? Estamos aguardando, fomos ontem lá na prefeitura, ela disse que não estava lá, não pôde atender, e ainda disse que recebia uma comissão para poder falar. Mas até agora ela não se manifestou sobre essa questão. Então estamos aqui aguardando. Sobre a questão da operação, né, da rua, vocês até podem ver essa questão, sobre a questão do transporte. Veja que os pontos aí continuam cheios, né? Você passa, as pessoas estão nos pontos esperando a nova empresa que entrou, que é a Boa Vista, atender a população, e a gente está vendo a situação aí na rua como é que está, né? O povo precisando do transporte e, na realidade, não está suprindo, não está atendendo, né, a população, como ela disse que está fazendo tudo para atender a população. E cadê? Então, você está me dizendo, realmente, nós vimos alguns pontos, né, com um número, enfim, grande de pessoas. Você acredita que a empresa não está colocando nas ruas a quantidade de ônibus necessários, que seriam esses que, de repente, aqui vocês têm, que para atender a população e suprir a necessidade da população? Justamente. Então, se eles chegaram com a quantidade de carros, vamos supor, 80, 100 carros, e o restante? Né? E o restante? Porque os carros da VRS estão aqui parados, nós estamos aqui parados. Né? E os carros dele, da Boa Vista, que eles dizem que estão aí na rua atendendo o povo? Só um instantinho que o Narciso chamou a gente. Pois não, tem Narciso. Tem uma informação com relação a isso que não bate com o que o Nelson Felipe disse, que é a seguinte. Primeiro, a empresa diz, a SMTT, melhor dizendo, diz que os trabalhadores seriam aproveitados, ok? Beleza. Como é que esses trabalhadores seriam aproveitados se no dia anterior a SMTT fez uma carreata com os ônibus da Boa Vista? Quem dirigiu? Se não foram eles? Então, é porque já tem gente aí vinculada à empresa que não são os trabalhadores da Boa Vista. Não são os trabalhadores por completo, porque esses ônibus circularam antes. Né? Se esses ônibus circularam antes, é porque a Boa Vista já tem mão de obra contratada para completar o número de carros. Segundo ponto, ontem, para complementar as rotas, a empresa Atalaia deu assistência à Boa Vista. Não foi a Boa Vista que fez todas as linhas que foram retiradas da VRS, Magna Santana. A Atalaia ontem teve que dar assistência para que algumas linhas não ficassem descobertas. Segundo ponto, agora essa informação é exclusiva para os trabalhadores. Exclusiva. A VRS se contrapõe ao posicionamento de Miguel Bellarmino. A VRS informa que ela não estaria obrigada a pagar a rescisão dos trabalhadores que foram se cadastrar na Boa Vista. Exclusiva. A VRS disse que não é obrigada. A partir de ontem, os trabalhadores que foram se cadastrar na Boa Vista estão recebendo falta.
Exclusiva. Em 30 dias, aqueles que estão trabalhando na Boa Vista, a VRS dará como abandono de emprego. Exclusiva. E mais ainda, aos que não foram, a VRS, que vai tentar judicialmente reverter essa decisão da SMTT, está garantindo, segundo informações da empresa, da assessoria da empresa, está garantindo que esses trabalhadores receberão seus salários. Essa é o posicionamento da empresa, se contrapondo ao que disse aqui ontem o Miguel Bellarmino. Eles não estão, na visão da assessoria da empresa, obrigados a pagar a rescisão. Quem estiver indo se cadastrar na Boa Vista, porque o trabalhador ele está emparedado nessa situação, né? Se ele não vai para Boa Vista, daqui a 30 dias ele pode estar desempregado, caso a VRS não vença a disputa judicial. Daqui a 30 dias, esses homens, esses pais de família, essas mães de família que estão resistindo em ir para Boa Vista, estarão desempregados. Para que a Boa Vista possa rodar, claramente ela vai ter que contratar outras pessoas que não estavam contratadas pela VRS, porque senão ela não vai colocar os ônibus para funcionar. Mais ainda, por que fazer a mudança com o apoio da Atalaia? Porque não estava planejado então, né, Magna? Se você precisa do apoio de uma outra empresa para dar continuidade, então o planejamento claramente ele furou nessa reversão que a prefeitura fez. É verdade, Narciso. E nesse sentido, ontem nós buscávamos informação. E ontem, inclusive lá na porta da Boa Vista, nós víamos mesmo o número de trabalhadores, chegamos a conversar com eles, não deram entrevista, mas disseram que estavam realmente com receio, na dúvida, e foram até lá se apresentar no RH. Mas não era um número que quando no final da manhã o pessoal lá da prefeitura nos informou, 70%. Só que a informação que obtivemos não era esses 70%, eram trabalhadores, outros até desempregados, outras pessoas que estavam, não eram da VRS. Exatamente. Né? Não era da VRS, então não bate esse número. E esse sentido, quer dizer, a forma como brusca, e que o superintendente disse que não foi brusca, mas que de certa forma sim, porque você não tinha trabalhadores para dirigir os carros. A prova é, como você agora revela, que precisou acionar uma frota reserva ou alguma coisa assim para suprir, caso, com a Atalaia, né? Nós temos, inclusive, vídeo que mostra isso. O veículo da Atalaia circulando em uma linha que seria da VRS. Aí. 2 para 1, por quê? Porque a nossa empresa ganhou só mídia, para onde? Aí a Atalaia tem que socorrer a nova empresa da mídia, dê mídia agora. Aí uma usuária, a página Mosqueiro News postou esse vídeo, é uma usuária flagrando exatamente isso, Magna. Pode tirar. Uma usuária flagrando exatamente isso, a empresa Atalaia dando suporte em linhas que eram feitas pela VRS. Pois é, então aí realmente não bate. A outra dado que eu tinha recebido dos 70% dos funcionários que estão rodando a Boa Vista, eles já estavam desempregados e vindo de outras empresas. 30% poderia, de repente, até ser ex da VRS. Então, ou seja, não bate. E aí, essa informação que Narciso acabou de ler agora, tá? E era o que vocês ontem estavam manifestando, a preocupação de abandono de emprego, se vocês deixassem. Então, se confirma. Esses que já se afastaram, estão ausentes. Por isso, então, vocês compareceram hoje aqui ao posto de trabalho, realmente para não configurar abandono de emprego, né? Justamente, Magna. Então, a gente vê também aí essa questão do planejamento da SMTT junto à prefeitura e essa nova empresa, a Boa Vista, a falta de planejamento e de ordem, ou seja, se a prefeita ela fala tanto sobre a questão de atender o público, a população que precisa do transporte, e como é que do dia para a noite, da noite para o dia, faz uma mudança dessa brusca, né? Para os trabalhadores que estão trabalhando, o pai de família, e a população. Por quê?
Se os ônibus não estiverem na rua, se a gente não estiver rodando, a população não vai trabalhar também não. Entendeu? Então ela pensou nas consequências do dia que foi parado até hoje, a população continua na rua sofrendo. E nós, pai de família que dependemos do emprego, precisamos estar trabalhando também. Ela pensou no psicológico de cada um pai de família desse aqui, que tem família em casa. Quer dizer, é só a população na rua que precisa do transporte e nós também não precisamos estar com o nosso psicológico, né, bem para poder atender a população. Será que ela pensou nisso? Não é só a população, é o pai de família em todo. O Magna. Entendeu? É o motorista e a população que está na rua. Chega aqui a informação de que tem ônibus quebrado da Boa Vista em frente ao Shopping Jardins. Ontem também circularam vários vídeos mostrando algumas situações. Vamos colocar aí a sequência, Lucas? Algumas situações complicadas ontem dos ônibus da Boa Vista circulando em Aracaju. Recebo aqui também de uma outra fonte que pede para não ser identificada a seguinte mensagem: estranho a saída da VRS, só para lembrar, a Prefeitura recebeu do governo federal milhões para renovar a frota, inclusive Aracaju foi privilegiada. Também a Prefeitura fez um empréstimo junto à Câmara Municipal para renovar uma boa parte da frota de Aracaju. Eu pergunto, por que somente uma empresa foi privilegiada? Para a empresa fazer solicitação de novos ônibus, existe um tempo a ser entregue, não é de uma hora para outra. Tem briga de interesses nessa confusão. E outra, o Grupo Modelo, caindo das pernas, funcionários com tudo atrasado, ficou no sistema. A informação, Magna Santana, uma delas que eu vou comprovar daqui a pouquinho, a empresa Modelo tem nada mais, nada menos, nesse momento, do que 35 ônibus classificados como vencidos. 35 ônibus que estão totalmente fora do padrão que a própria prefeita estabeleceu no início da gestão. Enquanto que a VRS, que foi retirada, segundo a informação da empresa, não tem nem um ônibus vencido. Tem ônibus a vencer, mas vencido, segundo a empresa, não teria nenhum. É só que situação realmente assim delicada, vocês aí ouviram isso. Ô, Narciso, outra informação além dessa, que também chegou inclusive ontem, essa história que ontem em termos de 15 ônibus ou mais estavam, né, parados, a informação que disseram, pelo menos nos passaram ontem, é que eram trabalhadores que ainda não sabiam como manusear questão de ar-condicionado com os carros, ou seja, que não seria um defeito, seria a questão mais do motorista de não saber. Mas, por outro lado, isso se comprova que esse motorista não foi treinado. Aí como diz um amigo meu, e acuma um negócio desse. Motorista não sabe manusear ar-condicionado. Pelo menos foi a informação que passaram para a gente ontem. A gente está pressionado pelo intervalo, daqui a pouquinho eu vou voltar com você, aí você volta com os trabalhadores aí, porque na sequência eu volto com você para a gente finalizar aí ouvindo os trabalhadores. Magna Santana, então finalizando aí com os trabalhadores para a gente poder ir para a entrevista do Nelson Felipe e eu poder apresentar aqui os documentos exclusivos que consegui com a empresa, Magna. Bom, Narciso, a Bruna está aqui, a gente estava ouvindo os rodoviários, né, os motoristas, o pessoal, mas sem aqui a Bruna. Eu quis ouvir porque a Bruna trabalha no setor também administrativo. A mesma angústia você passa, a mesma incerteza, né, Bruna? Bom dia. Sim, isso mesmo, bom dia. A gente foi surpreendido e eles falaram há pouco, todos continuam funcionários da VRS. A empresa já garantiu que enquanto for funcionário, todos os direitos estão assegurados, irão receber tudo em dia. Então, assim, é muito fácil você chamar e falar para o funcionário, vai para outra fazer cadastro, mas e o contrato assinado de trabalho aqui com a VRS? Como é que fica? A gente vai ficar tomando falta? Como é que vai ser? A gente vai pedir demissão e perder todos os nossos direitos, todo o tempo trabalhado aqui? Então, é muito fácil a gente falar sem estar no lugar do outro, sem entender a dor do outro. Então,
Então, assim, a gente quer uma posição, a gente quer entender o que aconteceu, que critério que foi usado para a VRS e não foi usado para todas as outras. Não é um sistema igualitário para todo mundo? Então, por que o critério não é o mesmo para todos? Por que a gente não foi notificado? Por que a gente não teve um prazo? Por que não apontou nossos problemas? Por que com outras empresas é apontado, tem o direito de se defender, de melhorar, de questionar, e com a gente não? Vem uma decisão arbitrária e fala, amanhã vocês não rodam e pronto. E todas as famílias, os pais e as mães de famílias que estão aqui, todo mundo tem compromissos, todo mundo tem moradia, todo mundo tem que botar comida na mesa. E aí está aqui todo mundo sem saber, a gente foi na prefeitura ontem, não nos atenderam, não tivemos resposta e a gente quer transparência, a gente quer que sejam corretos conosco, assim como a empresa está sendo. Ô, Bruna, uma coisa que, e você que é da parte administrativa, talvez você é quem acompanhe isso. A questão de validadores, a questão de ônibus, vocês tinham ônibus elétrico, vocês tinham pelo menos um da VRS, acho que rodava com elétrico, ou não rodava com elétrico. Validadores, como é que isso está funcionando? Sim, a gente tinha 10 ônibus elétricos cedidos pela prefeitura. A prefeitura recolheu esses ônibus estão rodando com os nossos equipamentos, com o nosso Wi-Fi, nosso roteador, nosso validador, e assim, sem a nossa permissão, não fomos comunicados, inclusive os nossos validadores dos terminais foram retirados, não nos devolveram, não sabemos onde está, não tem permissão, então assim, está tudo sendo feito de forma arbitrária. Então, aí, para a gente encerrar, viu, Narciso, esse é um detalhe interessante e importante, que ela disse que isso até pertencia, né, no caso da VRS. E aqui, qual o nome do senhor? Roberto. Roberto, ainda há pouco a gente estava falando da questão de ônibus, que eu recebi a informação de que tinha ônibus que ontem estava parado na rua, que não seria defeito, seria a questão de motorista que não estava assim, devidamente habilitado e preparado para a condução. E você é instrutor. É importante que quem vai dirigir o ônibus tenha um treinamento, não basta ser só habilitado, né, carteira. Não. Sim, bom dia Magna, bom dia Narciso e bom dia aos telespectadores da FAN FM. É de suma importância um treinamento, lógico, porque hoje a tecnologia embarcada ela está cada dia se superando. Então, se o condutor ele apenas sabe dirigir, não é o suficiente. Ele tem que conhecer o equipamento, saber como usá-lo para transferir para tanto o usuário quanto para a própria condução uma condução perfeita, sem trancos, sem sulavanco no veículo, uma condução que seja agradável para o usuário. Ontem mesmo teve condutores que estavam lá nessa outra empresa ligando para mim perguntando como que fazia para funcionar o elétrico. Então, se o colega ele tem essa dificuldade, então ele não passou por um treinamento, pode danificar equipamento, pode até, de fato, derrubar um usuário na condução. Então, é necessário um treinamento, isso aqui na VRS, todos passaram por treinamento, alguns que passaram e não trabalharam de imediato no veículo. A gerência me pediu que eu fizesse acompanhamento com esses colegas para ver se eles estavam aptos de fato, e isso eu fiz o trabalho todo aqui, todos ficaram aptos a trabalhar com os veículos. Ok, então, Roberto Alves. Bom, Narciso, então eles continuam aqui, estão nessa expectativa que vocês vão permanecer, seguindo a orientação de que venham, né, para o local de trabalho. Magna. Oi, Narciso. A gente não gostaria de estar na pele desses trabalhadores, né? Que não tem absolutamente nada a ver com toda a decisão. A incerteza deles, né? O que é que eu faço agora? Vou para lá, me cadastro na nova empresa. Aí vai que há uma reversão na justiça. Aí corro para cá de novo. Onde é que meu trabalho está seguro, né? A empresa está dando a garantia do pagamento do salário, né? Mas a gente não sabe até quando, né? Se a VRS não vencer, esses trabalhadores estarão desempregados. Imagina você, como conseguir dormir, né? Com a cabeça, botar a cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade das contas para pagar, a tranquilidade das obrigações com a família, né? Então é um momento de muita insegurança para esses trabalhadores. A gente gostaria aqui de prestar a nossa solidariedade, né? Porque não é simplesmente a decisão da prefeitura, a prefeitura não vai voltar atrás, a Emília não volta atrás das decisões que ela tomou, mas tem toda uma briga judicial aí pela frente, né? Eu compreendo muito essa situação que eles estão vivendo nesse momento, né? Porque abandona o emprego que está garantido, como eles próprios disseram aí, salários em dia, corro lá para outra empresa e perco todo meus direitos, porque a empresa está dizendo que não vai fazer rescisão. Quem for vai perder os direitos, né? Vai ser dado como abandono de trabalho. Então, situação muito delicada que esses trabalhadores que não têm, repito, nada a ver com isso, estão passando nesse momento.
toda a nossa solidariedade aí a eles e vamos aguardar qual será o desfecho dessa situação. Ok, Narciso, o pessoal aqui até agradece isso, né? O Evandro, que conversamos ainda há pouco, tinha citado bem isso, questão do psicológico. Ontem foi um dia angustiante, hoje não deixa de ser, tem um alento em relação à empresa, mas não é garantia, né? Quer queira, quer não, isso é realmente angustiante, como diz a Bruna, para os trabalhadores, é uma situação difícil, como disse o Narciso, a nossa solidariedade, o que a gente pode fazer é continuar acompanhando de perto, né, cada passo, Câmara de Vereadores, onde os vereadores estiveram lá, né, o presidente da casa está agendando a reunião, o Ricardo Vasconcelos, segundo informações passadas ontem, com a prefeita Emília, ou seja, é uma discussão em que todos devem se envolver. Não basta simplesmente olhar, que pena, não. É encontrar aí realmente uma solução com muita transparência e é o que se espera do parlamento municipal, e até o estadual, né? Porque envolve a questão da região metropolitana. A gente tem um consórcio que também está numa situação de turbulência, mas envolve a todos, porque direto e indiretamente, né? Oi. Ele está querendo lhe dar entrevista, Magna. Já foi embora. Eu senti, mas eu disfarcei. Tadinho, tá machucado o bichinho. Tá machucadinho ali. Oh, meu Deus. Ele só tem 3 patas. Ah, é? Ele é adotado aqui de vocês, ela né? é a Mel, nossa mascote. Mel. Mascote. Ô, Mel, bom dia, Mel. Olha que só, coisa linda. Olha, mostra. Já encantou aqui o Enilson. É muito fofa. Que maravilha. Que lindinha. Parabéns a eles por cuidarem da Mel aí. É verdade. Obrigado, Magna. Vamos continuar aqui, trazendo todas as informações a partir de agora. Nós vamos ao intervalo comercial. Espero que você esteja gostando. A gente volta já já. Diariamente, o portal FAN-F1 informa leitores e seguidores dos principais acontecimentos em Sergipe, no Brasil e no mundo. Pautado pela responsabilidade e compromisso na informação, o portal une agilidade e precisão na apuração dos fatos para entregar a notícia com credibilidade e rapidez. No site, no Instagram e no YouTube, abordagem completa e multiplataforma de assuntos que afetam o seu cotidiano. Política, saúde, esporte, entretenimento, além de reportagens especiais. Também tem espaço para os bastidores, além da opinião semanal da coluna domingueira. Portal FAN-F1, onde ética e compromisso movem a informação. Seja bem-vindo a Saman Moda Jayco, a mais nova marca do Grupo Saman. Um espaço moderno pensado para te receber com todo o conforto e apresentar melhor tecnologia e inovação. Nossos SUVs unem desempenho, eficiência e autonomia de até 1.200 km, com uma condução silenciosa e design marcante. Venha nos visitar e descobrir o que a evolução da revolução tem para te oferecer. Na sua construção, chama Apolo. E pra tirar do chão, chama Apolo. Se é um festão, chama Apolo. Força e precisão, chama Apolo. Em Sergipe, em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste? Ligue 3041-5931 e chame Apolo. Para o alto, precisou. Chama Apolo. Concretizar negócios de forma rápida, segura e eficiente. Essa é a missão que move a Valor Imobiliária. Acredita no poder transformador do esporte e no potencial do povo sergipano. Por meio dos programas Bolsa Atleta e Atleta de Valor, apoiamos talentos com incentivo financeiro e estrutura profissional. Investimos em histórias de superação, porque acreditamos que o esporte transforma vidas. Valor Imobiliária. Mais que negócios. Construímos valores.
Chegou a hora da sua vida brilhar. A J. Nunes apresenta um novo projeto na Barra dos Coqueiros para você aproveitar todos os dias. O Aurora Mais Viver tem apartamentos com 2 quartos, jardim privativo para as unidades do térreo e uma área de lazer inspirada em resort. Tudo isso com até R$66 mil de subsídio. Sua vida vai brilhar aqui. Saiba mais. 79996497709. Construção e Incorporação J. Nunes. Toda nova história começa com uma escolha. E a sua pode começar aqui. Ibirá, novo empreendimento da Lud, na Alameda Serigê. Região planejada e com grande potencial de valorização na Farolândia. APs de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda e área de lazer completa e equipada. Localização, conforto e praticidade no mesmo lugar. Tudo para deixar a conquista do seu novo lar ainda mais próxima. Ibirá, a origem da sua nova história. O empreendimento Lute. Na conquista do primeiro imóvel, na construção de um patrimônio para a família, no investimento que representa anos de trabalho e planejamento. Sabe o que está presente nas decisões mais importantes da vida? Confiança. No dia 27 de agosto, celebramos a competência que protege os seus sonhos e investimentos. A competência de quem faz acontecer. Parabéns, Corretor de Imóveis. Uma homenagem do Cresce Sergipe. Há 3 décadas, uma empresa de base familiar, nascida em Sergipe, decidiu transformar segurança em confiança. Hoje, o Grupo NC conecta tecnologia, estratégia e pessoas para proteger patrimônios, empresas, condomínios e vidas em diversos estados do Nordeste. O Grupo NC segue investindo em inovação para entregar mais eficiência, agilidade e tranquilidade aos seus clientes. Grupo NC. Você pode confiar. Manuel Cecílio de Lima. O que mais nós produzimos aqui que planta é a palma, o capim-bufa. A água nós adquiríamos que comprava pelo calpipa. Nós passamos aqui 4 anos sem ter uma gota d'água. E era o maior sofrimento. Em Poço Redondo, a Iguá entregou uma nova adutora com 14 quilômetros. Uma obra que melhorou o abastecimento e mudou a vida de 33 mil sergipanos. E depois da Iguá melhorou, que não, eu acho que passou com mais de 100%. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto. Já imaginou viver perto do mar, do verde e de tudo que faz bem? Conheça o Reserva Marupiá. Um condomínio fechado de lotes, pé na areia na Barra, lazer completo, segurança e um clima perfeito para construir do seu jeito. São 490 lotes, de 200 a 429 metros quadrados e pagamento facilitado. Reserva Marupiá. Escolha um novo ritmo de vida. Viva Construções. Voltamos com o nosso Play Fan F1, o programa que traz para você um resumo do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. Continue assistindo. Recebendo aqui 2 ouvintes fiéis do Jornal da Fã que toparam o convite para estarem aqui nos estúdios hoje e fazer um debate aqui conosco sobre esse processo aí das eleições. Primeiro, Jefferson, muito bom dia, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso, bom dia a todos que fazem o Jornal da Fã. É uma honra estar aqui nesse estúdio tão bonito, viu? Parabéns. Gostou? Ficou legal mesmo? Ficou top, viu? Dizer a Santo de Milho que tá de parabéns, viu? Bacana. Roberto, bem-vindo também, bom dia, viu? Obrigado pela essa oportunidade. O microfone dele, Wendel? Vamos lá, agora sim. Muito obrigado, Narciso Massada. Estamos aqui diretamente da Fã. Tá desconectado aqui? Deixa eu me aproximar dele aqui, o Antero. Acho que tá com algum. Vê aí novamente. Abre. Alô, estamos aqui agora diretamente. Sim. Muito bem, agora sim. Tranquilo, melhorou. Agora estamos 100% aqui. Está no ar. 100%. Obrigadão, Narciso Machado, por nos dar essa oportunidade maravilhosa de estar aqui expondo a nossa vontade, a nossa liberdade. Você está de parabéns pelo estúdio montado, esse novo estúdio maravilhoso. E nos dá a oportunidade de estar aqui nesse momento fazendo esse debate, com as críticas construtivas e tentando melhorar o povo que administra nossa cidade e o nosso país. Por isso que estamos aqui, com a sua oportunidade de abrir as portas para a comunidade sergipana. Vamos começar querendo saber a história de vocês. Para quem não conhece vocês, conta pra gente. Quem é Jefferson, quem é Roberto? Começando por você, Jefferson. Narciso, eu nasci em Aracaju, tenho 31 anos de idade. Fui morar no bairro Santa Maria. Eu sempre morei na zona mais periférica de Aracaju. Então eu sempre senti na realidade
o que a população sente, a dificuldade do transporte público, do saneamento básico, da saúde. Então, minha profissão é como motorista, minha profissão é o que eu gosto de fazer e gosto muito da minha cidade. Então, assim, a minha história, tenho 2 irmãos, minha mãe, meu pai é falecido e eu trabalho cada dia. Sou pai de Hilary, sou casado com Josi e sou muito feliz aqui na minha capital. Então, eu gosto muito do que eu faço e luto todo dia para que minha cidade ela melhore, que nós tenhamos mais qualidade e que a gente possa ajudar as gestões, que não fique só na falácia de uma eleição. Você é um homem que se qualifica, se pensa como um homem de direita, é isso? Eu sou uma pessoa de direita. Você tem essa vinculação dentro da direita com o bolsonarismo também? Então, hoje, eu votei no candidato Bolsonaro em 2018. Certo. Mas hoje, a minha ideia é que a gente tem que mudar. A gente tem que sair dessa bolha de direita, de esquerda e botar uma pessoa com a mentalidade mais aberta, que a gente possa dialogar. Dentro da direita, nesse cenário nacional, você está pensando em quem, então? Esse momento agora, Ronaldo Calhado. Ronaldo é um Calhado. bom nome. Perfeito. Entendeu? Roberto, conta pra gente um pouco da sua história. Sim, Narciso, minha história, eu venho de Sergipe, nasci em Sergipe, cheguei aqui na Jabutiana, na Grande Jabutiana, com 1 ano de idade. E aí acompanhei a demanda das situações do bairro, da comunidade, lutando pela enchente, pela melhoria para o povo. E aí eu percebi que é hora da gente ter uma voz ativa, como você nos dá a oportunidade de estar falando aqui, cobrando as situações boas e ruins da nossa comunidade. E aí eu sou técnico em eletroeletrônico, sou técnico em elétrica, sou formado pelo Senai, tenho formação, tenho certificado, atuo atualmente autônomo, tenho uma MEI e trabalho na área de elétrica. Em construção civil, tomei conta da iluminação pública por bom tempo. Trabalhei na Secretaria de Cultura como eletricista por uns 8 anos, prestando serviço, um serviço bem prestado. E hoje você trabalha como autônomo? Hoje eu trabalho como autônomo. autônomo. Aproveita aí para fazer a propaganda. Pode dar seu número aí. Quem tiver precisando de um eletricista aí, fica à vontade para lhe chamar. Quem precisar de um eletricista técnico, é só ligar 799-8812-0532. Falar com o Gomes Eletricista e ele fará um orçamento tranquilo na sua casa, sem cobrar taxa nenhuma, porque o que nós precisamos é de uma elétrica qualificada para nossa residência, nossos prédios, nossos comércios, que hoje está carente de mão de obra qualificada, não está carente de profissionais de mão de obra qualificada, e precisamos disso. Obrigado, Narciso. Você se qualifica como homem de direita ou de esquerda? Narciso, sempre eu fui no pensamento de esquerda. Lá com Fernando Henrique, na administração de Fernando Henrique, eu fui militar também 4 anos, e eu acompanhava Fernando Henrique. Em 96 eu fiz o curso técnico de elétrica. E na sala onde eu estudava no Senai, éramos 60 alunos. E desses 59, eu era o único que votava em FHC, por incrível que pareça. E todos os 59 votavam em Lula. Só que quando Lula ganhou, fiz uma gestão ótima, começou a gerar emprego, começou a movimentar a economia. E então eu pensei, peraí, se eu penso que a direita é melhor e a esquerda está fazendo melhor para Sergipe, para o povo, para todos, por que eu acompanhar a direita? Foi aí então que eu comecei a estudar, a pesquisar sobre Lula, vendo os trabalhos dele, como por exemplo você vê Bolsa Família, Minha Casa e Minha Vida, Luz para Todos, Saúde, o SAMU. Então é onde você pode ver que a esquerda ela está trabalhando. Quando você tem um bem para todos, então aí você começa a entender que quem está trabalhando é a esquerda e não a direita. Porque se a direita trabalhasse, quando ela assumiu, ela não tinha menosprezado a população como foi menosprezada. Eu acho que ele deveria dar mais atenção ao povo do que menosprezar o povo, principalmente os repórteres que têm uma voz ativa, libera para o povo ficar falando. Então ele vetou todos e achando que ele estava acima de tudo e de todos, e não estava. São 8h30, estamos batendo papo aqui com 2 ouvintes fiéis do Jornal da Fã que toparam participar desse quadro, Debate do Povão. Você também quer participar, quer vir aqui participar deste quadro, dar a sua opinião sobre os fatos, sobre a eleição? Então manda já um zap para 999525714, que a Ellen vai cadastrar você e a gente vai programando aí os convites. Mandando um abraço aqui para o amigo
Alisson Guimarães, que diz aqui, manda um abraço para o amigo Jefferson. E um abraço para você também. Valeu, meu querido. É o Alisson Guimarães, o sócio do Leônio. Os dois fazem a dupla dinâmica das redes sociais. Jefferson, vamos começar de cima para baixo. Qual é a sua opinião sobre o governo Lula? Então, hoje eu faço parte do governo, Fábio, do governo que mais trabalha, porque avançou muito. O nosso estado tem avançado em diversas áreas. A gente tem algumas dificuldades que nós se encontramos na parte da Iguá. Isso é verdade e o governo reconhece. Mas a gente não pode dizer... Hoje nós temos uma primeira-dama muito atuante. Vamos começar por cima. Daqui a pouco você vem para o estado. Começa lá de cima. Lula, o que é que você acha de Lula? Tá trabalhando. Tá trabalhando. Não conseguiu me convencer ainda para ter meu voto. Mas está trabalhando, mandou muito recurso para Sergipe. Isso a gente tem que reconhecer. E ajudou muito Sergipe. Ajuda muito Sergipe. E isso o governo também reconhece. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro pecou muito nas falas. A revolta do povo brasileiro foi a fala. E assim, ele deveria reconhecer. Mas também não quer dizer que o governo Bolsonaro não fez coisas boas. O governo Bolsonaro pegou uma pandemia histórica que nunca teve no nosso país. E em um momento difícil que ninguém sabia. Teve que fechar tudo. Tinha muitos governantes que eram contra o presidente. E ali ele teve que lidar com essa situação. Era caso de vacina. Nós teve o óleo no mar. Nós teve o incêndio na Amazônia. Parece que tudo aconteceu no governo Bolsonaro. Que a gente não vê acontecer no governo de esquerda. Ou acontece e eles conseguem camuflar. Então, assim, eu acredito que o governo Bolsonaro poderia ter feito mais. Ficou devendo o gostinho de quero mais. Eu acho que esse gostinho de quero mais seria a reeleição. Não deu. Porque comprou uma briga com o judiciário muito grande, que não consegue resolver até hoje. A direita não consegue resolver um impasse com o judiciário. É incrível como isso acontece. É em Brasília, é em Sergipe, não consegue resolver. Eles não se unem. Quando chega a época da eleição, a direita se divide, cada quem vai para o seu palanque, ninguém se une. Parece que todo mundo... E assim, eles usam muito o nome de Deus. Eles usam o nome de Deus, tudo é na conta de Deus, tudo é na conta de Deus, e não na conta pessoal deles. Eles têm que ver o que é que eles falam, o que é que eles fazem. O que é que eu posso melhorar para o meu povo? A gente agradece a Deus por se levantar todo dia, mas o que a gente faz no dia a dia é com a gente. Então a direita tem vários pontos falhos que tem que resolver, tem que se agrupar. Hoje você vê várias lideranças aqui em Aracaju mesmo, você vê o vereador... que era do PL, que não quer ser líder do PL, você vê outro que é do PL sair do PL, ganha no PL e não tá no PL. Peraí, você ganha com o voto da direita. Como é que você explica a população? Você acha que é falta de coerência? Falta de coerência. Como é que eu vou explicar ao eleitor? Repare só, como é que eu vou explicar ao eleitor? Que eu me elegi com o voto da direita, que pedi voto, que fui pra rua, que conquistei aqueles votos, que agora eu não tô mais no PL. Perfeito. Roberto, qual é a sua visão do governo Lula? Fica à vontade. Veja bem, Narciso, na primeira administração de Lula, foi feitos vários benefícios para o povo. Eu fiz aqui, inclusive, uma listazinha aqui, que tem dizendo aqui, o FIES, o Pronatec, o ProHome, Ciência Sem Fronteira, Mais Médico, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cisterna do Sertão, Luz para Tudo, Transposição do Rio São Francisco, reativação do transporte ferroviário Norte e Sul, e muito mais. Vou falar que vai passar o dia todo falando e expressando. Veja bem, quando ele entrou agora nesse comando agora do governo federal, ele deu uma melhorada muito para Sergipe. Fez uma união muito boa com o Fábio Mitidieri, aí, o nosso governador, que até então está trabalhando. O único ponto negativo foi a venda da Iguá, que ele disse que não ia vender quando deputado federal. E vendeu, mas ele se redimiu aí dizendo que está correndo atrás de dar a volta por cima. Cobra mais da Iguá. Mas, falando do nosso governo federal, está um excelente trabalho, a construção civil está muito, muito, muito boa. Emprego, você não falta emprego, falta uma empresa que lhe pague bem, porque a empresa diz, estou precisando de um eletricista, estou precisando de um pedreiro, mas ela não paga um salário digno ao profissional, para que ele saia de casa, se desloque no transporte, tenha a comunidade no seu deslocamento. Mas emprego está tendo, você está vendo que o país está andando, voltamos a melhorar a economia. Então é isso aí. A pessoa que pensa no povo faz como o nosso presidente Lula. Faz e faz. O cidadão que pensa no Brasil, ele tem que pensar no Brasil primeiro, segundo no Brasil e terceiro no Brasil. Pensar no povo. É como Lula
o nosso presidente está fazendo. E foi Lula, será e sempre votarei no nosso presidente Lula. Jefferson, sua visão sobre o governo Fábio Mitidieri e o governo Emília Corrêa. Olha, o governo Fábio Mitidieri avançou muito no nosso estado. Hoje nós temos uma primeira-dama, porque quem ficou marcado na história como a melhor primeira-dama do estado de Sergipe foi Dona Maria do Carmo. E nessa mesma pegada de trabalho, de entrega, de resolução, de estar perto do povo, inclusive no bairro Santa Maria. A doutora Érica, ela é assim, ela é presente, ela senta ali com a população, ela escuta. Demanda de mãe com autismo. Tem uma demanda do Santa Maria, uma mãe dizendo que o filho sofria muito. E eu levei essa demanda para ela mandou a equipe lá. Então, assim, é isso que a população precisa. O governo Fábio Mitidieri avançou muito. Enquanto o governo Fábio da ordem de serviço, entrega a escola, uma escola a cada 12 dias, o governo da oposição fecha. Essa é a pura verdade. Então, assim, Emília, a prefeita que a população acreditou, eu achava que seria a prefeita que ia avançar muito. Não adianta só focar no ônibus. Edivaldo Nogueira foi um bom gestor. A Zona Norte calçou. A Maria Gorda, Euclides Figueiredo, que era uma problemática do governo João Alves, de outros governos, Edivaldo resolveu. Foi por isso que a população sempre aprovou. Não adianta focar só em uma área e não fazer as demais. A prefeita Narciso me bloqueou na rede social. Como é que eu nunca... Cara, o que você andou fazendo na rede social dela? Eu nunca fiz agressões à prefeita, eu nunca fiz... Se não ajudar a gestão. Porque eu vou ali, gravo um vídeo, muitas das vezes ligo, igual tava lá. A Praça Maria Feliciana, lá na Orla, tava às escuras. O Mundo da Criança tava às escuras. Eu liguei para a equipe da Connect e lá eles foram lá resolver a situação. Então, como é que a prefeita diz que gosta do povo e bloqueia o povo? É uma situação muito difícil. Roberto, sua visão sobre o governo Fábio e o governo Emília. Qual é a sua opinião? Veja bem, Narciso, o governo Fábio está fazendo uma ótima gestão. Anteriormente, há uns 2 anos atrás, quando nós chegávamos no Hospital João Alves e era uma dificuldade para fazer um exame, você entrava, você passava o dia todo e não conseguia, no mínimo, fazer uma consulta. Hoje você chega lá. Eu levei um senhor recentemente para fazer um check-up, porque ele estava passando mal. E por incrível que pareça, o hospital estava lotado, mas estava sendo bem atendido, todo mundo. O pessoal atendeu ele, deu a maior assistência. Como ele é idoso, ele já teve uma determinada preferência. E aí foi onde eu percebi, porque não está as mil maravilhas, que você sabe que a saúde é muito difícil de você administrar. É como se fosse uma residência com 10 filhos. Então o governador está trabalhando, está tentando. E ele pretende fazer melhor, como está calçando Sergipe todo. Se você andar por Sergipe, tem obra por todo Sergipe do nosso governador. Eu estou pensando ainda até em votar nele, porque lá recentemente está sendo calçado nossa comunidade, Recanto dos Pássaros. E aí eu estava falando com minha esposa, olha, se ele... Aqui é obra do governador, não é obra do prefeito. Se fosse obra do prefeito, o prefeito estaria. Recanto dos Pássaros fica onde? No fundo da universidade. Sim. No Marcelo Deda, que fizeram aquele... sim, São Cristóvão. Sim, São Cristóvão. Nós estamos precisando que seja feito também o transporte legalizado, porque aí vem o caso da nossa gestão da prefeita, que ela disse que ia legalizar, fazer a licitação, e está nessa carência. E a gente luta muito pelas buraqueiras de Aracaju. Prefeita, pelo amor de Deus, nós que andamos de carro e de moto, já não aguentamos mais a buraqueira que o ex-prefeito Edivaldo deixou em Aracaju com o secretário dele, e agora está continuando a mesma buraqueira. Cuide da cidade que a senhora entrou para gestar. Se não está gestando, a população vai cobrar. Nós pedimos voto para a senhora, fomos para a rua, a senhora andou comigo na Grande Jabutiana e a senhora viu as demandas da Grande Jabutiana. E nós estamos precisando urgentemente da dragagem do Rio Poxim. A senhora disse que a verba já estava liberada e não foi liberada ainda, que isso aí favorece a Grande Aracaju, a nossa cidade mãe, São Cristóvão e Socorro. Tem que ser urgente, tem que fazer isso. E aí, Narciso, não está... Até agora ela não mostrou ainda, assim, que eu pude observar, nenhuma obra concreta que ela executou nem que liberou. Eu estou vendo ela terminar obras deixadas pelo governo anterior. E ainda está carente a gestão dela. Pode melhorar muito, que ainda falta 2 anos, mas está carente.
E eu acho que o governo aí deveria dar uma continuada a mais uns 4 anos. Pessoal aqui do chat do YouTube comentando, cumprimentando vocês, muita gente aqui citando o nome de vocês. A galera trouxe torcida, viu? Bacana isso, a galera tá aqui prestigiando vocês dois aqui, felizes por verem vocês aqui. A Neide Santos diz aqui, bacana essa iniciativa, o povo na bancada do povo, aí sim. Pois é, que bacana, né, Neide? Ainda bem que vocês estão gostando, gostei bastante também da interação do pessoal aqui. Tem ouvintes para interagir com a gente por áudio, não é isso? Então põe no ar. Jornal da Fã. Com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvinte. Aqui é Magna Clark, o vascaíno que ontem não sofreu. O Narciso e ouvintes, a população nordestina tem que ser estudada pela NASA, viu? O rapaz aí tá falando que Bolsonaro pecou muito pelas falas. Quer dizer, uma fala é mais crucial, é mais crítica do que um roubo, do que desvio de recursos públicos, do que mensalão, petrolão, do que dinheiro na cueca, do que o filho foragido na Espanha, do que o rombo do INSS, o roubo aos aposentados. Meu Deus do céu. Olha, o nordestino tem o que merece, viu? Parabéns, Nordeste. Parabéns. Vocês merecem o que tem, o presente que tem. Bom dia, Narciso Machado, meu querido. Tudo bem? Ei, deixa eu lhe falar. Que entrevista maravilhosa você está tendo com esse rapaz aí, viu? E realmente, ele é o maior presidente da história em implantação de políticas públicas. Políticas públicas. Certo? Desde a primeira gestão dele. A minha irmã hoje só é advogada porque ele lançou o programa ProUni. Porque senão, meu pai não ia ter condições, se meu pai era aposentado, e só recebia 2.800 por mês. Ele não ia ter condições de pagar o curso de direito dela, não. Entendeu? Então, depois que o presidente Lula implantou esse ProUni para ela e para milhares e milhões de pessoas brasileiras. Então, tá de parabéns essa entrevista, viu? E vamos junto, viu? É tetra agora. Valeu, Narciso. Alan de Pedra Branca, Laranjeiras. Vamos a melhorar aí. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a sua legião de ouvintes. Bom dia os entrevistados. Narciso, não existe governo bom quando ele tem o legislativo como adversário. Porque Lula não tem a maioria no Congresso. Lula não tem a maioria no Congresso, ele tem que negociar. Você veja que ele teve que dar ministério para elemento bolsonarista. Não é brincadeira. Então, o que acontece é justamente isso. O povo tem que ser consciente. Se eu elejo Lula, ou seja lá quem for, se eu elejo um determinado candidato, eu tenho que votar nos parlamentares que apoiam aquele candidato. Eu não vou eleger um presidente e votar nos adversários dele. Você já sabe que a oposição não é brincadeira. Toda oposição torce pelo pior melhor. Todo mundo sabe disso. E você está vendo o pão que o diabo amassou que Lula tem comido nesse Congresso aí. Nesse Congresso. Para quebrar o galho, o PL tem quase 100 deputados. Tire por Rodrigo Valadares. Rodrigo Valadares fez o quê para ajudar o governo? Ele fez o quê pelos eleitores dele daqui de Sergipe? O único trabalho de Rodrigo Valadares foi fazer o PL da anistia, meu amigo. O resto que se dane. Você veja qual é a plataforma política dele como senador. Liberar Bolsonaro. E acabou. Olha, o analfabetismo político ainda reina, infelizmente, em nosso país. Bom dia, um abraço, Walter. Obrigado a todos pela interação. Se mais tempo nós tivéssemos, tinham mais ouvintes aí para interagir conosco, viu? O Cristiano está dizendo aqui, Narciso, como é que eu faço para fazer parte? Manda um zap, 999-525714. Você vai entrar na listinha e toda semana a gente vai sortear 2 pessoas para estarem aqui fazendo parte desse quadro, tá bom, Cristiano? É só mandar um WhatsApp aí que a produção vai cadastrar você na lista.
Ednete de Jesus está dizendo aqui, bom dia, Narciso, parabéns pela iniciativa. E a galera aqui comentando demais no chat do YouTube, muito obrigado. Se referindo ao comentário do Magner Clark, a Edjane diz aqui, que comentário xenofóbico foi esse do ouvinte? Nordestino é de segunda classe? Para ele dizer que merece um presidente que está aí, é cada uma, diz aqui a Edjane. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade aí para fazer um comentário final diante da participação dos ouvintes para a gente poder encerrar. Fique à vontade, Jefferson. Narciso, primeiramente agradecer mais uma vez o carinho, o respeito que a FAM e você conduzindo, a sua equipe toda. É um carinho que você abriu, o que a população lá fora não tem a oportunidade de falar. Então, parabéns. Obrigado. A FAM está número 1 mesmo, respeitada no estado. Obrigado, querido. E aí quero mandar aqui um abraço para todos os motoristas da Secretaria de Saúde, que eu faço parte do estado de Sergipe, a todos, ao nosso secretário, Dr. Jardel, ao Dr. Cláudio, ex-secretário, e ao governador Fábio Mitidieri. E a todo mundo do bairro Santa Maria, pode ter certeza. A gente vai continuar fiscalizando, a gente vai ficar cobrando. E, Narciso, vou deixar duas pautas aqui para a Prefeitura de Aracaju resolver. A rua Jequitibá, no final de linha do Santa Maria. A prefeita está fazendo a obra de recapeamento da Avenida Alexandre Delcino, toda, ficou boa. Mas falta fazer o final de linha. Já pedi, já fiz vídeo, mas ontem eu estive lá com a equipe disse que não vai fazer. Uma rua só, atrás do final de linha, onde passam mais de 50 ônibus todos os dias. Lá a gente não consegue conviver com a poeira. A outra situação é sobre os pacientes renais. Os pacientes renais está dependendo da van para tratamento. Não está tendo. Eu tenho um paciente no São Conrado com 71 anos dependendo. O salário dele não dá para comprar medicamento e pagar o transporte para ir 3 vezes na semana, de manhã e voltar à tarde, porque a Prefeitura de Aracaju, a Secretaria de Saúde, até agora não disponibilizou o transporte para levar esse rapaz. São 2. Obrigado, viu, querido? Até uma próxima. Até uma próxima. Roberto, fique à vontade. Narciso, só tenho que agradecer aqui essa oportunidade que você está nos dando para nos expressar, cobrar da nossa gestão. Inclusive, fica aqui uma cobrança do nosso prefeito, Júlio de São Cristóvão, que ficou de resolver a situação dos ônibus para passar no Recanto dos Passos, que infelizmente asfaltaram, mas até hoje as crianças, os idosos, todos ficam carentes, andam de 5 a 6 quilômetros, Narciso, para ter que pegar um transporte. E isso aí ele tem que resolver com uma certa brevidade. E fica aqui o meu abraço para MC Transporte, Roberinho do Santa Maria, minha esposa que é técnica em manutenção, com a minha ajuda, que formei ela técnica elétrica e hoje ela é técnica de manutenção, trabalha na área. A mãe de minha esposa, Dona Helena, que mora no Marcos Freire. E minha querida mãe, que eu não poderia esquecer, Dona Amélia, que está lá em Propiá, ouvindo a melhor com Narciso Machado e Roberto aqui com o nosso amigo Jefferson na melhor do estado de Sergipe, FAM FM. Aí, muito bacana. Obrigado aos dois, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um abraço à família dos dois também. Que tenham um ótimo final de semana. Obrigado por sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã.